Hoje eu vou falar de alguém que você já conhece, mas de um jeito diferente. Bem-vindos ao Farofa Conceito e ao quadro Quem é essa POC? E antes de eu começar a contar a história do Ashton Irwin, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e também conhecerem o nosso podcast, que é o Farofa Conceito, em que a gente fala sobre as novidades musicais da semana, e também o Dossiê Farofa Conceito, em que a gente fala sobre trajetórias musicais. E especialmente o episódio dessa semana, porque o Fábio vai contar sobre a trajetória musical do 5 Seconds of Summer e eu vou falar sobre a carreira solo do Ashton Irwin. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, porque a gente também posta conteúdo muito legal no Instagram e no Twitter. Se você tá aqui, você provavelmente sabe que Ashton Irwin é baterista e membro da banda 5 Seconds of Summer. E nessa pandemia, pela primeira vez, ele trabalhou sem os amigos dele. Isso aconteceu 6 meses depois do lançamento do quarto álbum da banda, o álbum Calm, que foi um álbum que foi muito bem recebido pela crítica e também pelos fãs. E eles estavam aí para ter uma turnê mundial e as coisas foram interrompidas por causa do Covid. Para trabalhar nesse primeiro álbum solo, o Super Bloom, o Ashton teve que criar uma autoconfiança muito grande, também uma disciplina e ter um autoconhecimento, porque o objetivo dele era dar orgulho tanto para os fãs quanto para ele ter orgulho das músicas que ele estava escrevendo. Ele queria se desenvolver muito, tanto na produção musical como artista e também liricamente. E para isso acontecer, ele teve que revisitar muitas coisas do passado dele. Então por isso que eu vou contar a história dele para vocês agora. O Ashton nasceu na cidade de New South Wales, lá na Austrália, e quando ele tinha 2 anos o pai dele acabou abandonando a família, então ficou só ele e a mãe. E a mãe passava por problemas de alcoolismo, então os dois acabaram passando por alguns perrengues. O Ashton até conta que eles tiveram dificuldade para comprar comida em alguns momentos. Depois a mãe dele acabou casando com outro cara e tendo outros 2 filhos, que são irmãos que o Ashton ama muito. E depois ele, com 9 anos, aprendeu a tocar bateria, junto com o tio e com o padrasto. Com todos esses problemas que ele passava na família, o Ashton era a pessoa que cuidava dos irmãos mais novos. Então ele tinha que manter sempre aquela positividade, mesmo quando as coisas estavam indo meio mal. Então essa força que ele tinha que criar dentro dele, acabou gerando uma depressão que ele começou lá com uns 15 anos e que ele manteve até os 25 e até hoje. Mas foi com 25 que ele começou realmente a tratar esse problema. Durante o ensino médio, Ashton tinha uma banda de jazz funk com alguns amigos da escola, mas ele acabou largando quando ele entrou na faculdade para estudar música. E foi em 2011 que ele acabou conhecendo os meninos do 5 Seconds of Summer. Ele já tinha saído da escola e ele é um pouquinho mais velho que os meninos, então é importante falar isso. Ele acabou conhecendo o Luke no cinema, porque o Luke estava passando por um bullying ali, algum cara estava enchendo o saco dele e o Ashton foi defender ele. Algumas semanas depois, o Michael enviou uma mensagem no Facebook pro Ashton pedindo para ele participar da banda. E ele acabou indo nos ensaios, eles ficaram muito amigos, as coisas deram muito certo e eles começaram a postar covers no YouTube. E aí o resto é a história viva do 5 Seconds of Summer que você provavelmente viveu. E se não viveu, vai viver agora. É só você entrar no Spotify ou qualquer plataforma e ouvir tudo do 5 Seconds of Summer, especialmente os últimos 2 álbuns. É importante falar que os outros meninos do 5 Seconds of Summer já se conheciam. Então agora vamos pular no tempo e no espaço para eu contar sobre alguns problemas pessoais que o Ashton acabou passando depois que ele foi alçado a uma fama mundial dentro do 5 Seconds of Summer. E tudo isso que eu vou falar agora, o próprio Ashton disse em algumas entrevistas, então a gente tem que levar isso tudo muito a sério. Depois que ele entrou no 5 Seconds of Summer, ele desenvolveu problemas de alcoolismo, que são coisas que ele já tinha dentro da família dele. E não só isso, a depressão veio junto com alguns problemas de disformia corporal, então bulimia, anorexia e tudo mais, envolvendo muito a autoestima dele. Essas são coisas que ele acabou reconhecendo depois que a banda teve um período de 2 anos de hiato, que eu acredito que foi entre os álbuns Youngblood e Calm. Ele até chegou a documentar algum tratamento que ele fazia durante a turnê do Youngblood,
que era tipo de banhos, sabe, aquelas coisas meio térmicos assim, para ele conseguir ficar sóbrio. Ele também conseguiu entrar na terapia e se conhecer cada vez mais. E tudo isso foi um processo de autoconhecimento muito importante que foi retratado dentro do álbum Super Bloom. O Ashton disse em algumas entrevistas que os membros do 5 Seconds of Summer se apoiam muito nessa questão de carreira solo, que eles incentivam que cada um produza suas próprias coisas para eles conseguirem até ser melhores artistas, então eles se apoiam muito nesse sentido. Só que eles nunca encontraram um momento certo para isso, já que eles sempre estavam trabalhando entre eras diferentes do 5 Seconds of Summer, então eles nunca tinham a oportunidade. Só que esse ano, com a pandemia, com o Covid, a turnê do quarto álbum deles, Calm, acabou sendo adiada. Então, o Ashton se viu numa situação em que ele e o grande amigo e housemate dele, o Matthew Paulin, iam ficar dentro de casa durante um bom tempo. E aí o Matthew, que é um amigo do Ashton, que já produziu para Blink-182, All Time Low e outras bandas, olhou para ele e falou: cara, a gente vai ter que produzir um álbum, porque a gente não vai ter mais nada para fazer. Então o Ashton, que sempre estava procurando a melhor oportunidade, o melhor momento para fazer isso, viu que a hora era agora, mesmo não sendo num estúdio, mesmo não podendo colaborar com 1000 outros artistas que ele queria. E ele aproveitou esse momento para realmente produzir algo que fosse o que ele quisesse, não uma fórmula pronta para o sucesso, nem algo específico para agradar os fãs. Ele queria contar a verdade dele, ele queria se desenvolver na produção, ele queria se desenvolver liricamente e tratar de temas que fossem muito importantes para ele, que fossem muito verdadeiros. Ele se preocupou muito com toda a produção e com a arte do Super Bloom. E um exemplo disso é o clipe e a música de Skinny Skinny, em que ele fala sobre os problemas que ele tem de aceitação com o corpo dele. Essa música surgiu depois que ele teve uma conversa muito legal com o irmão dele, pedindo para que o irmão não se preocupasse com essas questões de imagem corporal e tudo mais. E isso foi muito importante para ele e a música surgiu disso. O clipe da música é muito lindo porque mostra o Ashton dançando e realmente sentindo o corpo dele e aceitando tudo isso. Então é muito bonito e vale muito a pena assistir. Uma curiosidade bem legal sobre essa música é que ela é o primeiro single da carreira solo do Ashton, e como as pessoas sempre viram ele tocando bateria, ele queria que essa primeira música tivesse um impacto, além de muito pessoal para a vida dele, também não tivesse bateria, para que as pessoas realmente sentissem esse impacto e sentissem a diferença. Ali era a voz e a verdade dele. Hey, skinny, skinny, step, you're thinking about tomorrow. You'll never make it too bad. O Super Bloom é um álbum que conta a história do Ashton de uma maneira muito real. Então fala sobre depressão, alcoolismo, os problemas com a família, essa preocupação que ele tem muito grande com a mãe e com os irmãos, sobre ele se encontrar como artista, sobre ele falar a verdade dele para os fãs e não ser mais, ou então não ser um artista meio plástico, aquela coisa meio teen, e realmente passar a verdade dele e mudar a vida das pessoas. Tem algumas músicas em específico, uma delas é Scar, em que ele fala sobre a relação e preocupação dele com a família, e outra é Sweetness, em que ele fala sobre esse um ano em que ele ficou sóbrio, e nesse ano ele acabou se reconectando com o eu interior dele e conseguindo ser realmente ele mesmo. E foi a partir disso que ele conseguiu construir tudo que veio dentro desse álbum. Então é tudo muito cuidadoso, é tudo muito delicado e muito real. Em alguns momentos chega até a ser visceral. É um álbum muito interessante e muito bom de ouvir. Eu acredito que é difícil que você ouça esse álbum e não sinta toda essa delicadeza e não fique emocionado em alguns momentos. Eu vou deixar aqui embaixo algumas referências que o Ashton teve para produzir esse álbum. Ele inclusive fez uma lista de todas as músicas que foram muito importantes e inspirações para ele escrever o Super Bloom, mas eu vou falar aqui para vocês que tem Foo Fighters, Nick Drake, Stone Temple Pilots, My Bloody Valentine e uma lista bem grande que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Para comemorar o lançamento do álbum, ele lançou um show ao vivo no YouTube, então dá para vocês assistirem, foi logo uma semana depois do lançamento do álbum, e dá para vocês verem que ele realmente se preocupa com toda a produção visual de tudo que ele lança.
É importante falar também que o Ashton deixou muito claro nas entrevistas que ele não vai deixar o 5 Seconds of Summer, que isso é o trabalho e a vida dele, ele ama muito os meninos e a banda, então ele nunca vai deixar, mas que ele sim pretende em outros momentos lançar outros álbuns solo, porque isso é muito importante tanto para ele quanto para os outros membros da banda, para que cada um se conheça e consiga contribuir de uma maneira melhor para dentro do 5 Seconds of Summer. Então é isso, galera, ouçam o Super Bloom. Eu achei importante contar essa história aqui, porque muitas pessoas nem devem imaginar que o Ashton lançou um álbum solo e que muito menos ele tem tanta história e tanta coisa legal para contar. E o resultado ficou muito bom, aconselho muito que vocês ouçam, e a gente fica por aqui essa semana. Por favor, comenta aqui embaixo o que você achou, e também se você tem alguma sugestão de vídeo para eu fazer aqui no canal, ou então para algum artista que eu fale lá no podcast Farofa Conceito. Um beijo e até semana que vem!